A palavra de Deus diz claramente que as más conversações corrompem os bons costumes. E a neurociência ligada a isso já fala que o meio que a gente vive influencia diretamente a nossa vida, diretamente a gente, tanto para o bem quanto para o mal. Nós somos influenciados constantemente por todas as pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Tudo que está ali ao nosso redor vai nos influenciar. Pessoas, ambientes, os lugares, as músicas, tudo influencia. E hoje eu queria trazer essa reflexão pra gente, sabe? Durante muito tempo da minha vida, eu tive amizades que me influenciaram. Só que naquela época eu não tinha a maturidade, não tinha percepção, não tinha os estudos que eu tenho hoje e que tenho feito constantemente, para entender que nem todo mundo precisa andar com a gente, nem todo mundo precisa estar com a gente. Durante uma época da minha vida, eu tinha muitos amigos, eu me doava, eu dava o melhor de mim, porque a gente só pode doar para a pessoa aquilo que a gente tem, né? O nosso, que está na gente, tanto bom quanto ruim. E eu doava a minha energia, a minha amizade, renda financeira também, porque como iam muito para minha casa e consumiam as minhas coisas, então estavam ali também, né? A gente não pode ser inocente em relação a isso. E a minha energia, que eu acho que é o principal, sabe? O que eu tenho, o que eu sinto, os meus sonhos, os meus projetos, que naturalmente a gente fala. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu tenho observado as pessoas que têm muito boca aberta, falam dos seus projetos, dos seus planejamentos, dos seus sonhos, das coisas que estão pensando em fazer, que ainda nem fez, ainda está no campo das ideias. E as pessoas ficam ali, sabe? Falando para pessoas que não vão te ajudar, para pessoas que não vão torcer muitas vezes por você, até diz que vai torcer, mas não torce. E a gente está ali, se doando. E hoje o vídeo que eu queria fazer era esse bate-papo falando sobre amizade, sabe? Quem é que realmente é nosso amigo e quem é que realmente precisa estar com a gente? Hoje eu conto nos dedos, ainda vai sobrar dedo. Quem realmente pode estar comigo? Quem são as pessoas que eu posso contar, posso me abrir, posso falar? Porque as pessoas às vezes não é nem por mal, é porque é o que elas têm. Ou é o que elas têm, ou é o que elas não têm, ou porque elas não têm a capacidade de sonhar, de projetar, de programar, de produzir. Como a gente hoje está tentando e está desenvolvendo isso para essa caminhada nossa, né? Ainda não teve o despertar da consciência. E esse é o cuidado que a gente precisa ter. Quem é que precisa realmente saber dos nossos sonhos? Quem é que precisa realmente estar com a gente? Quem é que a gente está deixando entrar na nossa vida, na nossa casa, sentar na nossa mesa? Quem é? Cuidado, porque as más conversações vão corromper teus pensamentos, os seus sonhos, vão corromper quem você é em essência, vão te botar medo, vão te dar paralisia, vão te colocar ansiedade, porque é o que a gente está ouvindo, sabe? Dificilmente uma pessoa vai estar ali com você, isso, vai, faz, tô contigo, vou orar pela tua vida, sabe? Eu tenho uma amiga, só uma em específico, duas, que elas falam quando a gente conversa, tô contigo, vou orar por você, tamo junto, ou eu também, né? Tô contigo, vamos orar. Eu já sou mais assim, eu já falo, ó, vamos pro monte, vamos resolver isso no monte, né? Aquela crente de antigamente. E eu já sou mais assim. Mas é interessante que a gente precisa saber quem é que tá com a gente de verdade. Porque não é porque você não é amigo dessa pessoa que você é inimigo. Você não precisa odiar, você não precisa... Não, você só não precisa se abrir, você só não precisa se expor. Você só não precisa falar os teus sentimentos, o que você sente, o que você está projetando para tua vida. Você não precisa. Porque assim, só quem sabe exatamente do coração é o Deus. Nós não sabemos do coração do homem. A gente não sabe o que passa na mente do homem. Quais são as reais emoções, a gente não sabe. Tem pessoas que estão casadas há 20 anos, como eu já estive, e a gente não sabe realmente quem é aquela pessoa. É muito real isso. Então a gente precisa ter esse cuidado. Tá pedindo sempre direção ao Espírito Santo, discernimento para entender quem é quem. Todo mundo deixa sinais. Eu faço perguntas soltas às vezes para pessoas, sabe? Porque eu quero entender aquele contexto, eu quero entender quem é aquela pessoa, eu quero entender a maneira que ela vive. E às vezes com perguntas soltas, assim, aleatórias,
a gente pega, porque sempre há sinais. As pessoas que passaram pela minha vida, aquele grupo de pessoas que eu sabia que não iriam ficar. Eu sabia que no momento que eu precisasse eu não ia poder contar. Eu sabia, e naquela época eu nem estudava sobre isso, sabe? Mas eu tinha certeza. Mas eu fazia também porque era de mim, né? Eu me doava porque era de mim. Só que eu também nunca fiz contando receber algo em troca. Nunca. Mas ao mesmo tempo, hoje eu vejo que não eram amigas, né? E às vezes eu vejo pessoas falarem assim, poxa, aquela pessoa me decepcionou, aquela pessoa acabou com as minhas emoções, ela me frustrou, ela não era assim, ela se transformou. Não, gente, a pessoa sempre deixa sinais. Talvez a gente abriu a porta e deixou a pessoa entrar e a gente não quer tomar pra gente a verdade, que a culpa foi nossa, que a gente não podia ter aberto essa porta, sabe? Que a gente não podia ter deixado isso acontecer. Então é muito mais fácil a gente se vitimizar e botar a culpa no coleguinha. Mas talvez a culpa tenha sido nossa, porque a gente abriu a porta. E os sinais estavam ali diante da gente e a gente romantizou de uma maneira que a gente não deixou a emoção mostrar, sabe? É muito complexo isso, né? Eu não sei nem se vocês vão conseguir entender esse raciocínio, porque eu tô meio aleatória. Porque são tantas informações de acordo com uma amizade ela pode te fuder real ou ela pode te levantar real. Essa é a verdade. Desculpa falar um palavrão, mas não tinha outra palavra para usar, porque é exatamente isso. Tem pessoas que entram na nossa vida para destruir a gente, destruir as nossas emoções, nossos sentimentos, o nosso eu, o nosso ego. O ego somos nós, né? Tem pessoas que vêm para isso, sabe? Que querem isso, que almejam isso, que dizem ser amigos, mas não são. E a gente tem que entender os sinais, porque os sinais vão estar sempre diante da gente. Nada vai acontecer na nossa vida que a gente não tenha sinais. Absolutamente nada. Tudo, hoje eu vejo assim, pessoas que passaram na minha vida, todas elas deixaram sinais. Às vezes eu nem percebi na época. Hoje, às vezes a ficha cai. Às vezes eu tô fazendo uma bobeira, tô escrevendo, tô lavando uma louça, aí vem, sabe? Tipo, ó, era aquilo. E de anos atrás, mas vem. Mas isso é bom porque a gente está nessa expansão do conhecimento, a gente está se ressignificando, a gente está aprendendo e entendendo, nós estamos evoluindo realmente, então isso vai acontecer. Isso vai acontecer tranquilamente, naturalmente. Isso é muito bom, porque está demonstrando que a gente está evoluindo, a gente está crescendo, né? Mas hoje, o que a gente faz hoje para não deixar essas pessoas entrarem na nossa vida? Primeiro, seja você, não se arme, seja você. Apenas esteja atento. Não fale dos seus planos, dos seus projetos. Não demonstre quem você é. Não demonstre as suas reais emoções, seus reais sentimentos. Não demonstre os seus planos, o que você está querendo para o teu futuro. Não demonstre. Não fale. Mesmo para quem já é teu amigo, mesmo para aquela pessoa que você confia, aquela pessoa que te ajuda, que te apoia, que está sempre... Mesmo para essas pessoas, tem momentos na nossa vida, tem projetos na nossa vida que nem essas pessoas podem saber. Porque é dela, às vezes ela não está no mesmo nível de evolução que você. Então vai vir uma energia que não é produtiva para a evolução, para o teu colapso, entendeu? Então não fale. O ideal é falar só mesmo quando tiver concluído. Mas se você quiser precisar de desabafar, ou falar, ou pedir uma opinião, veja a vida da pessoa. Se aquela pessoa tem uma vida estruturada, tem a vida que é a meta da tua vida, ter a vida dela, aí tudo bem, porque ela já vai ter conquistado. Agora, se ela não tem nada, você está querendo algo que ela não tem, então não fale, porque ela não sabe, ela não tem base, ela não tem parâmetro para aquilo, e ela não vai estar naquela vibe de te incentivar, porque ela não viveu aquilo, ela não tem aquilo para dar. Tem amizades também que tentam nos menosprezar, nos diminuir. Isso nunca aconteceu comigo, porque eu nunca dei esse mole, porque eu sempre procurei revidar na mesma moeda, sabe? Se a pessoa falar alguma coisa ruim ao meu respeito, eu não vou falar sobre ela. Mas na hora, eu vou criar uma barreira e vou falar, até aqui, acabou. Você não vai fazer isso comigo, eu não permito.
Hoje com muito mais clareza, óbvio, mas eu sempre fui assim. Então, assim, se pessoas tentam fazer aqueles bullying, né, ou brincadeiras sem graças, ou brincando fala coisas que magoam, não permita. Você tem que entender que a pessoa mais importante da sua vida é você. E você não precisa nem brigar, é só você criar uma barreira e deixar a pessoa falando sozinha e sair. A pessoa vai entender. Eles não são burros, eles entendem. Não deixar a pessoa ter acesso à tua casa, às suas coisas, a quanto você ganha, ao que você está pensando em fazer, nem a roupa que você está querendo vestir, a marca, sei lá. Eu não uso roupa de marca, mas pode ter pessoas que almejam por isso, não sei. O que você está almejando, não permita. Não deixe isso acontecer na tua vida, sabe? Cuidado. Você pode muito bem ser amigo, ser amável, ser querido, ajudar da forma que você puder, mas estipulando um limite. Só até aqui. Mas eu não permito. Mas vai me agredir. Mas eu não quero. Então, acho que são cuidados. E é muito interessante que isso acontece muito no dia a dia. Esse tipo de coisa acontece muito no dia a dia. Desculpa, gente. Eu não vou editar vídeo, vocês sabem que eu não edito, então vai rolar uma tosse, vai rolar um espirro, vai rolar. E essas coisas acontecem muito no dia a dia mesmo, que a gente vai passando às vezes desapercebido e nem, não entende. Da mesma maneira que eu já até falei aqui, que eu gosto sempre de trazer coisas boas da pessoa, quando eu vejo alguém, quando eu encontro alguém, oi, você tá tão bonito, aí dou um beijo, um abraço, oi, tudo bem, nossa, que bom ver você, como você tá bem e tal. Procuro trazer coisas positivas, trazer palavras, né, boas, né, que a palavra a gente já entendeu que tem muito poder. Se a pessoa não vier com uma palavra positiva, não precisa nem falar que tu tá bonitinho, mas se não vier com uma palavra produtiva pra tua vida, não aceite, porque a gente não precisa. Hoje a gente já sabe quem a gente é, então a gente não precisa passar por isso, sabe? Então é essa mensagem que eu queria deixar pra gente. Eu acho que eu teria tantas outras coisas pra falar, mas já passou de 10 minutos e eu sempre tento não passar de 15, né? E eu só acho que hoje a gente precisa ter, ainda mais com a expansão de consciência que a gente está tendo hoje, da maneira que a gente lê a Bíblia hoje, com entendimento, a gente tem que se cuidar, sabe? Se amar primeiro. Não deixar as pessoas nos humilharem, nos menosprezarem, nos falar palavras que vai doer a nossa alma, porque as palavras, elas ficam. Tudo que falam pra gente, mesmo quando a gente anula aquilo fica. E em algum momento, em alguma questão que a gente passar, vai vir aquela frase como palavras negativas para nos sabotar, sabe? Então a gente tem que estar muito atento, anulando, cancelando aquilo no mundo físico e no mundo espiritual e tentando viver o novo. Porque Deus tem coisas novas para a nossa vida e a gente precisa viver. E isso é natural. E é por isso também que às vezes pessoas saem da nossa vida naturalmente. Porque as energias mudam, então as coisas vão mudando, vão se ressignificando, né? Eu não tô nem falando sobre caráter agora, eu só tô falando sobre energia mesmo. Óbvio que se você tiver uma pessoa que não tem um bom caráter e você descobriu aquilo, você analisou aquela pessoa, nem fique perto. Mas vai além, sabe? Vai além, vai da energia. Às vezes a pessoa até é uma pessoa boa, ela só não tá na mesma frequência que você. Ela só não vai te ajudar nesse momento, no teu estágio, porque ela tá em outro estágio. E a gente precisa ter esse olhar também, né? A gente precisa entender dessa forma também. E é isso, gente, que eu queria falar hoje sobre amizade, sabe? Cuidado, quem você está conversando, com quem você está trocando. Não esqueça, você é muito importante. Você é uma pessoa que tem muito valor. E às vezes as pessoas vão querer tirar isso de você. E por isso a gente precisa estar atento, para que a gente não permita que façam isso com a gente. Principalmente porque a gente está estudando muito, se conhecendo muito, praticando muita lei da atração, muita fé, muito conhecimento. Então a gente precisa mudar isso, sabe? Precisa transformar isso. E que hoje a gente venha a ser esses agentes de transformação. Beijo.